Nós agora chamamos o pastor Aurivan. Ele está com a alta responsabilidade de ministrar as 3 devocionais. Deus colocou no seu coração essa série de mensagens, que é uma base importantíssima para todo o conteúdo que Deus nos tem para nós ao longo deste congresso, e que servirá de base para a construção do compromisso de Petrolina, que é o documento que expressará as nossas confissões, os nossos compromissos como igreja sertaneja, colocada nas mãos de Deus para fazer a sua parte na evangelização das nações. Pastor Aurivan, pastor congregacional, pastor da Igreja Evangélica em Estância, Recife, há mais de 2 décadas. Servo de Deus que tem ministrado a palavra pelo Brasil afora com muita integridade bíblica. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe use, e é nosso parceiro desde os anos 90. Louvado seja Deus. Senhor, usa o teu servo na ministração da tua palavra e abençoa-nos para ouvirmos a tua voz através do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero expressar a gratidão do meu coração em estar em mais um congresso da Juvep. Eu me sinto muito honrado e sou muito abençoado em fazer parte dessa missão. Me sinto integrante em todos os aspectos. E a Juvep tem sido, de fato, um instrumento da graça de Deus na proclamação do Evangelho, sobretudo aos povos nordestinos, sertanejos, aqueles que, de fato, são esquecidos muitas vezes. Para essas 3 manhãs, nós vamos estar tratando sobre o tema da cruz. Então, hoje nós vamos estar ministrando sobre o tema Vivendo a Mensagem da Cruz, dos sertões às nações. Amanhã, se Deus quiser, Amando a Mensagem da Cruz, dos sertões às nações. E no sábado, Pregando a Mensagem da Cruz. Então, preste atenção nessas 3 palavras: vivendo, amando e pregando a mensagem da cruz, dos sertões às nações. Hoje nós vamos iniciar com Marcos, capítulo de número 8, do verso 34 ao 38. Abra sua Bíblia, nós vamos ler esse texto. Eu uso sempre a versão NA e estarei essa versão hoje também. Diz assim a palavra do Senhor: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém. Meus queridos irmãos, eu acredito que de antemão surge aqui uma pergunta: o que é que leva Jesus a fazer essa declaração nesse exato momento? Porque a declaração que Jesus está fazendo aqui, sobretudo
no verso 34, sobre negar a si mesmo, tomar a cruz para poder segui-lo, é possivelmente a mais bombástica de toda a Escritura. Daqui depende a natureza do discipulado e a essência do verdadeiro cristianismo. Daqui depende o envolvimento com a missão e daqui depende, de fato, um compromisso com o Senhor, com o seu senhorio. E para a gente entender melhor o que é que motiva Jesus a dar essa declaração aqui, precisamos observar o conflito existente entre duas falas de Pedro que precedem essa declaração. E qual é a primeira fala? A primeira fala é quando Jesus pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, há quem diga que tu és Elias ou qualquer um dos profetas. E vocês, o que é que vocês dizem? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus diz que Jesus atribui essa fala de Pedro a Deus. Isso que você disse não poderia ter dito se o Pai não tivesse te revelado. Então, a honra ou o mérito de tal declaração não é tua, é dos céus. Em seguida, Jesus diz assim, agora preste atenção. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ele vai sofrer, vai ser rejeitado e vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. E aí vem a segunda fala de Pedro: Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Você percebe que há um conflito entre essas duas falas? E o Senhor atribui essa segunda fala de Pedro ao diabo. A primeira veio de Deus, a segunda veio do diabo. E o fato, queridos, é que o conflito aqui reside no seguinte: primeira afirmação, tu és o Cristo, o Messias, o Rei, o prometido, aquele que as Escrituras anunciaram, os profetas, tu és o Senhor, o Rei. A segunda, ele está dizendo, não há lógica, não há coerência, porque o que se entende é que um rei deve usar uma coroa e não uma cruz. Então, na lógica de Pedro, não existe como unir essas duas coisas. Essa equação não fecha. Se Jesus é o Rei, o Messias e o Salvador, ele não pode morrer numa cruz. Mas para Jesus, é que se ele é o Messias prometido, é necessário que ele morra numa cruz. Então, Pedro ficou preocupado. Como é que fica o meu projeto? Como é que ficam as minhas perspectivas? Eu abandonei tudo. O que é que um rei com a cruz vai poder me oferecer? Eu estou perdido. Cadê os meus sonhos? E Jesus diz, calma, tem uma outra coisa. Não é só o rei que vai tomar uma cruz, os seus seguidores também. Quem quiser seguir esse rei, vai ter que tomar a sua cruz. O que estava ruim, piorou. Se era ruim você ter um rei com a cruz, ele está dizendo que os seus seguidores também tomarão essa cruz. Então, é em cima disso aqui que nós precisamos pensar a essência da missão, da vocação, da vida cristã, da espiritualidade, de tudo aquilo que envolve a nossa fé. E aqui, queridos, eu gostaria de pensar essas declarações de Jesus no sentido do que nós precisamos aprender nesses tempos de evangelho coach, evangelho terapêutico, evangelho da prosperidade, evangelho sem cruz. De que maneira o Senhor quer falar à igreja dele nesses dias
sobre esse texto que, por ser tão conhecido, às vezes está fora de moda, e a gente já não pensa nele, já não compreende o caráter dele. E hoje a nossa proposta aqui é redescobrir o preço do discipulado, é redescobrir a essência da fé cristã, é resgatar dos escombros da cultura a verdadeira fé evangélica. Então, em primeiro lugar, aprendemos com nosso Senhor que não existe cristianismo sem cruz. Essa é a primeira declaração que eu acredito que o Senhor quer nos ensinar. Não existe cristianismo sem cruz. Verso 34, mais uma vez. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, o que é que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo não significa fazer adesão ao ascetismo. É muito mais do que abandonar certos costumes, vícios e coisas terrenas. Negar a si mesmo não é apenas deixar de fazer determinadas coisas, não é apenas mudar determinadas práticas, não é agregar alguns valores. Negar a si mesmo significa estabelecer uma ruptura com o reinado do próprio eu. Significa autonegação, que por sua vez não implica em autoflagelo. Autonegação implica em anular a sua vontade em função da vontade de Cristo. Significa desistir de ser governado por si mesmo. Significa abandonar o controle da própria vida a fim de que Cristo seja Senhor e Rei. Significa mortificar a vontade e os desejos da carne. Significa que a vida não pode ser guiada por interesses pessoais e egoístas. Significa que o que você deseja, pensa e sonha para a sua vida é secundário e, em muitos casos, contrários à vontade de Deus. Isso vai na contramão do cristianismo que normalmente se prega na cultura brasileira, em que as pessoas recebem um pacote e elas cumprem com o pacote, às vezes um pacote moralista, às vezes um pacote legalista, e elas acham que são crentes. Elas abandonam tudo, menos o governo da vida, e elas são presunçosas, orgulhosas, moralistas, farisaicas, intolerantes, porque nunca deixaram o controle do velho homem. Negar a si mesmo significa sacrificar a própria vontade por causa do senhorio de Cristo. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro para ir ao inferno. Preste atenção. O que Jesus está dizendo aqui é que negar a si mesmo é uma ruptura com aquilo que é mais sagrado para nós. Quando Jesus cita esse texto, ele cita 3 coisas, 3 membros do nosso corpo que são imprescindíveis: um olho, uma mão e um pé. Certamente, mutilar-se é uma coisa indesejável. Amputar um membro do corpo é uma coisa indesejável. E o que é negar a si mesmo? É amputar não um membro, mas amputar desejos, projetos, vontades que estão arraigadas no nosso interior.
E eu estou certo que amputar um desejo, uma vontade, é mais difícil do que amputar um membro do corpo. E o que Jesus está dizendo aqui é que convém que você entre no céu todo mutilado, sem fazer coisas as quais o seu coração deseja. É preferível entrar no céu assim do que entrar no inferno com todos os desejos realizados, todos os sonhos feitos. As pessoas dizem assim: faça o que o seu coração mandar, não ampute nada, não mutile nada, não se negue a nada. E o Senhor está dizendo: vai entrar no inferno. Mas se você abrir mão da sua vontade, em função da vontade do Senhor, você chega todo mutilado no céu. Mas é lá que você vai contemplar a glória de Deus. Negar a si mesmo significa até mesmo que os afetos mais nobres não podem tomar o lugar de Deus. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esses afetos são recomendados nas Escrituras. Mas o que o texto está nos mostrando aqui é que as coisas mais nobres, mais extraordinárias, os afetos mais bonitos, quando eles tomam o lugar de Deus, eles perdem o sentido de ser. E, portanto, negar a si mesmo, às vezes, é deixar pai, mãe, filhos para trás, desde que isso entre em conflito com o projeto de Deus para a sua vida. Então, o que o texto está dizendo? Que você não pode estabelecer ídolos no seu coração. O Senhor é o único Senhor da sua vida. Você deve amá-lo de todo o coração e deve servi-lo por toda a sua vida. Quem entendeu isso melhor do que o apóstolo Paulo? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Olha o que ele disse ainda: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Portanto, negar a si mesmo é morrer para si, é viver para o Senhor, é estabelecer rupturas com tudo aquilo que muitas vezes é cultural, é familiar, é afetivo, mas que é idólatra. Eu estava estudando sobre Salomão esses dias, e lá no capítulo 3, eu percebo uma coisa. Diz: Salomão amou o Senhor. O Senhor aparece a Salomão e diz: Salomão, escolhe o que você quiser. E ele escolheu a sabedoria. Ele escolheu as coisas do alto. Ele escolheu as coisas espirituais. E aí Deus diz: olha, Salomão, anda nos meus mandamentos, e eu vou perpetuar o seu reino. Chega lá na frente, Deus visita Salomão. Ele já construiu o templo e diz: olha, eu não me impressiono com isso. Eu gostei de tudo que você fez, mas eu quero que você tema o meu nome, guarde os meus mandamentos. Quando chega no capítulo 11, aí o texto diz: Salomão apegou-se às mulheres, afeiçoou-se por elas. O mesmo texto do capítulo 11, para dizer que Salomão amou as mulheres, é o texto para dizer lá no capítulo 3 que ele amou a Deus. Quando ele ama a Deus, ele escolhe a sabedoria. Quando ele ama as mulheres mais do que a Deus, ele escolhe os seus ídolos. Todas as vezes que nós amamos alguma coisa mais do que o Senhor, ali está o nosso coração, ali está o nosso ídolo, ali está o nosso bezerro de ouro, e isso vai nos desviar. O reinado de Salomão, que tinha sido glorioso, se tornou uma catástrofe. Quero dizer exatamente hoje à noite, hoje aqui pela manhã: não existe cristianismo sem autonegação. Nós não podemos servir ao Senhor e ao reinado do nosso ego. Nós não podemos amar a Deus e amar a qualquer outro Deus, porque o único Deus verdadeiro a quem devemos devotar a nossa vida, o nosso coração, o nosso dinheiro, as nossas orações, o nosso tempo, é o Deus de Israel Todo-Poderoso. Em seguida o Senhor diz: não basta negar a si mesmo, é preciso tomar a cruz. Tomar a cruz, sim, irmãos,
não significa passar por situações indesejáveis. Já viu aquela pessoa? Não significa suportar um patrão desumano. Aquele patrão é a minha cruz. Um cônjuge insensível. Deus me deu essa cruz para eu carregar. Uma doença, um tempo de provação, de tribulação. Tomar a cruz, irmãos, é muito mais do que isso. Nós só podemos entender o que Jesus está dizendo aqui se entendermos a natureza dessa metáfora. A cruz era símbolo de maldição entre os judeus. Não havia nada mais desprezível, mais vergonhoso, mais reprovável, mais indesejável do que a cruz. E Jesus está dizendo: vocês, se quiserem ser meus discípulos, terão que carregar a própria cruz. Portanto, o que Jesus está dizendo é que se você quiser ser um discípulo, um cristão, você terá que morrer para si. Você terá que assumir uma vida de sacrifício, de simplicidade, de autonegação. Você terá que se unir a mim. Olha o que Paulo disse aos Filipenses: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Isso é tomar a cruz. Não apenas crer nele, mas sofrer por ele, morrer por ele. O que Jesus está dizendo aqui é que se alguém quiser entrar para a escola do discipulado, há 2 cadeiras que são pré-requisitos. Você já viu? Você entra para a faculdade, para o seminário, aí tem um professor que você gosta, e diz: só eu quero me matricular nesse professor. Aí o pessoal da secretaria diz: não, você não pode, tem pré-requisito. Tem que pagar essa, tem que pagar essa outra para poder pagar essa cadeira aqui. A cadeira principal aqui é seguir a Cristo. Mas Jesus está dizendo que há 2 pré-requisitos: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Abra mão do seu governo e decida servir ao Senhor com todas as implicações. Amém? Negar a si mesmo e carregar a cruz são pré-requisitos. Sabe o que é que me chama a atenção? É que nesse verso 34, Jesus convoca as multidões e os discípulos. Sabe o que significa? Não há nas Escrituras uma pregação para a evangelização e outra para o discipulado. Se a evangelização for defeituosa, o discipulado será. Se o discipulado for defeituoso, a igreja será defeituosa. Se a igreja for defeituosa, a missão será defeituosa. E se tudo isso for defeituoso, não tem como ter vida cristã. Então, de antemão, Jesus convoca as multidões e os discípulos e diz a mesma coisa. Ele não coloca uma isca para as multidões. Olha, venha. Depois a gente dá aqui um negócio mais sério. Ele não tem condição de receber. Vocês estão aí, multidões. Vocês querem vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Esses pré-requisitos é para quem está na igreja, é para quem está no mundo, é para quem vai fazer a missão, é para todo mundo. Se Jesus fosse apenas um rei, todos nós deveríamos nos submeter a ele. Mas como ele é um rei crucificado, nós temos que nos entregar a ele. Um rei coroado exige submissão, mas um rei crucificado exige doação, autodoação, entrega irrestrita e incondicional. E é isso que Jesus está dizendo. Eu não sou o rei político que você pensa que eu sou, Pedro. Eu sou o rei prometido pelo Senhor e eu vou morrer numa cruz.
E, consequentemente, eu não quero apenas que vocês me sigam por submissão, reverência ou interesses pessoais. Eu não serei um trampolim para vocês e para os seus projetos. Se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que abrir mão do reinado de vocês e tem que carregar a cruz. Tem que estar disposto a morrer por mim. A minha pergunta aqui é: onde é que entra a teologia da prosperidade? Onde é que entra o evangelho coach? Onde é que entra o evangelho de autoajuda? Onde é que a gente encaixa esse discurso com a mensagem de Jesus? Onde foi que Jesus prometeu um cristianismo sem dor, sem sofrimento, sem rupturas? Não está isso aqui. Em segundo lugar, meus irmãos, aprendemos com nosso Senhor que a nossa religião vale tanto quanto custa. Verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Observe aqui que a palavra vida tem tanto um sentido terreno e passageiro, quanto um sentido eterno e celestial. A palavra vida aqui tem um sentido terreno e tem um sentido eterno. Tem um sentido temporal e também um sentido celestial. E o que Jesus quer dizer? O que Jesus está ensinando aqui é que você não pode ganhar a vida terrena e a celestial. Você não pode ganhar a vida temporal e a vida eterna. Se você quiser ganhar uma, vai perder a outra. As duas coisas não estão sendo ofertadas aqui. Quem perder a vida terrena vai ganhar a celestial. Quem perder a celestial, quem ganhar a celestial, perde a terrena. De modo que nós estamos aqui diante de uma escolha. Ou seja, Jesus está dizendo que uma religião que não exige custo nenhum, renúncia, sacrifício, não vale nada. Um cristianismo que não custa nada, não vale nada. Veja, eu aqui não estou ensinando que a nossa salvação depende do preço que nós pagamos. Mas o que estou dizendo é que Jesus pagou o preço, mas nós precisamos evidenciar o preço na nossa vida. Nós somos chamados para compreender que entre a modalidade de vida terrena e a modalidade de vida celestial há um disparate, e que eu não posso ser cidadão do céu vivendo como um ímpio. Então, se você quiser ganhar uma coisa, vai perder a outra. E aqui Jesus está comparando a vida a um tesouro, a um investimento. Imagine que você chegue para o gerente do seu banco e diga que queira fazer uma aplicação financeira. Ele vai dizer duas coisas para você. Primeiro, ele disse: olha, é importante você diversificar suas aplicações. Coloque um pouco na bolsa, compre dólar, compre ouro. Tem todo tipo de aplicação hoje. Porque se você perder num, você ganha no outro. Outra coisa que ele vai dizer: faça investimentos a longo prazo. Quanto mais longa for a aplicação, maior a rentabilidade. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: primeiro, você não pode diversificar suas aplicações. A vida é um tesouro que você precisa investir no céu. Não invista na terra, porque isso aqui vai passar. E daqui você não leva nada.
Mas os aplicadores têm razão. Você não pode fazer essa aplicação pensando a curto prazo. A rentabilidade vai ser eterna. Portanto, aplique para a eternidade. Esse tesouro tem que ser aplicado no céu. E a herança é celestial e eterna. Portanto, se você quiser ganhar aqui, a curto prazo, você vai perder para a eternidade. Se você quiser diversificar suas aplicações, agradando a Deus e a Mamon, você vai desagradar um e vai agradar o outro. E o Senhor quer exclusividade. O Senhor quer a totalidade da sua vida. Ele não quer ser o primeiro, Ele quer ser o único. Certamente, irmãos, nós não podemos fundamentar a vida nos valores e prioridades desse mundo. O Senhor, por outro lado, aqui, irmãos, não está dizendo para a gente exercitar uma espiritualidade medieval, em que você vai abandonar, inclusive, a missão de ser sal da terra e luz do mundo. Não. O que o Senhor está dizendo aqui é que os seus valores, suas prioridades, sua caminhada aqui na terra não pode ser pautada por essa cultura, nem por esse mundo. Precisa ser pautado pela cruz e pelo Evangelho de Cristo. Perceba o que foi que Marcos deu ênfase aqui. Quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho. Quem perder a minha vida, a sua vida, por causa de mim e do Evangelho. Você não pode perder a sua vida por outra causa e esperar recompensa eterna. Você tem que dedicar a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho, e o retorno será eterno. Perder a vida por minha causa e do Evangelho é ganhar, é lucrar. É o grande projeto aqui apresentado. Eu pude entender essa passagem melhor lendo um livro do Tim Keller, A Cruz do Rei. Tim Keller diz o seguinte: imagine que você tivesse a oportunidade de pesquisar as diversas culturas. E aí você ia perceber que cada cultura tem suas particularidades, peculiaridades. Cada cultura ensina de uma forma como é que você deve viver, se vestir, alimentação e tudo mais. Mas ele diz, tem uma coisa que é comum em todas as culturas. Como é que você faz para ganhar a vida? Nenhuma cultura ensina você a perder a vida, mas a ganhar a vida. Ele diz, a palavra vida aqui vem da palavra psique, que vem psicologia, individualidade e personalidade. Então a ideia aqui é o seguinte: ganhar a vida ou perder a vida. Como é que eu vou formar a minha personalidade, a minha identidade, a minha individualidade, a minha psique? E em todas as culturas, você vai perceber que o conceito de individualidade, de identidade, de personalidade está relacionado com o quê? Família, riquezas, êxitos, formação escolar e acadêmica, reputação, status. Cada um do seu jeito. Mas converge para isso. Reputação, status, riqueza, êxito, poder. E a partir daí, a pessoa forma a sua identidade, sua personalidade, sua individualidade. E Jesus está dizendo, se você formar a sua personalidade, a sua identidade, a sua vida estiver baseada nessas coisas que são próprias da cultura, você vai perder. Você ganha, mas perde. Mas se você formar a sua identidade, a sua personalidade, a sua individualidade, com base na cruz, no Evangelho, você vai ter a vida eterna. Amém? Então, a pergunta é, de que maneira nós estamos formando a nossa existência, a nossa identidade, dos nossos filhos? Nós estamos ensinando-os a ganhar o mundo todo?
Agora imagine se eles ganharam o mundo todo e perderem sua alma. O que eles dariam em troca? E é exatamente isso que Jesus vai colocar aqui. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz algo interessante sobre essa questão. Ele diz: quanto mais conseguirmos deixar fora do caminho aquilo que chamamos nós mesmos, e deixamos que Jesus tome conta de nós, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Nosso verdadeiro ser espera por nós em Cristo. Quanto mais resisto a Ele, tento viver por mim mesmo, mais me deixarei dominar por minhas paixões naturais. Somente quando me volto para Cristo, quando me rendo à personalidade dEle, é que finalmente começo a ter uma personalidade inteiramente minha. Quanto mais eu me aproximo de mim mesmo, eu vivo em torno de mim, mais eu me distancio de quem eu devo ser. Mas na medida que eu me distancio desse eu cultural e adâmico e me aproximo mais de Cristo, mais eu me aproximo do meu verdadeiro eu. Ou seja, eu redescubro e vivencio a imagem de Deus perdida no jardim. E foi para isso que Cristo veio, para nos recriar, a fim de que nós possamos viver uma individualidade, uma personalidade, uma identidade que glorifique a Deus, baseada no Evangelho e na cruz de Cristo. Enfim, o caminho para uma identidade saudável e autêntica só pode ser encontrado em Cristo. Isso implica em trocar tudo o que somos por tudo que Jesus é. Amém? Ouça, se o nosso cristianismo não tem nos custado nenhum tipo de sacrifício, nosso cristianismo é um cristianismo sem cruz. Nosso cristianismo vale quanto custa. Se nada custa, é certo que nada vale. E o que é que as pessoas querem? Um cristianismo sem discipulado, sem cruz, sem renúncia. Um cristianismo que lhe faça bem. Antropocêntrico, humanista, egoísta, intolerante, pecaminoso. E sinceramente, quando eu olho para essa realidade, eu fico pensando que nós nos esquecemos do Evangelho. Queridos, se nós queremos servir e agradar o Senhor como discípulos autênticos, e se queremos esboçar aqui na terra o que é o reino de Deus, nós precisamos redescobrir a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. É isso que vai mudar a nossa geração. Terceiro lugar, aprendemos com nosso Senhor que o que realmente importa nesta vida é o que vale para a outra vida. Versos 36 e 37. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Aqui uma pergunta. Quem já viu, acompanhou um velório e depois saiu todo mundo para o cemitério, um carro-baú à frente ali do caixão, levando os bens, os diplomas, o ouro, as riquezas do morto? Ninguém leva nada. O que Jesus está dizendo é que se você construir a sua identidade, a sua vida, com base nas coisas terrenas, mesmo que você conquiste o mundo todo, no final isso não vale nada. Agora imagine que você conquista o mundo todo e queira dar em troca da sua alma. Não dá. Nada consegue comprar uma alma, somente o sangue de Jesus Cristo. O ouro e a prata não atendem. As palavras do Senhor aqui têm a intenção de produzir em nós uma reflexão sobre a importância da autonegação. É loucura querer ganhar alguma coisa nesse mundo, ou até mesmo o próprio mundo,
sem avaliar o risco da perda da própria alma. Procure entender uma coisa: cada um de nós poderá juntar muitas coisas e ter muitas experiências nessa vida, mas todas elas irão passar. Porém, o futuro das nossas almas é eterno. Eu acho interessante porque no final do livro de Eclesiastes, no final da vida, Salomão, eu acredito, se arrependeu de tudo aquilo. Ele diz: olha, lembra-te da tua mocidade. Lembra-te da tua mocidade. Lembra-te da tua juventude. Como se quisesse dizer: não perca a sua vida. Você vai se entregar, você vai estar diante do tribunal de Deus. Você vai prestar conta de tudo. É como se eu dissesse: do que valeu a conquista de todas as mulheres, a soma de todo o ouro, tudo que eu produzi. Estava lá na lei. Ele não deveria multiplicar cavalos, exército, não deveria multiplicar mulheres, não deveria somar ouro. E ele colocou o coração nessas coisas. Agora ele está terminando, diz: olha aí, não tenho mais prazer em nada disso. Vou me encontrar com o Senhor, vou prestar conta da minha vida. É isso que Jesus está dizendo: do que adianta ganhar o mundo todo e depois você perder a sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Jesus está alertando que dar atenção maior às coisas passageiras do que às coisas eternas é uma grande temeridade. Valorar o efêmero acima do eterno é tolice, é loucura, é insensatez. É por isso que Jesus diz: não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? O corpo não é mais do que as roupas? Nós estamos correndo atrás de coisas supérfluas, coisas que passam, quando deveríamos colocar a nossa mente no céu. É isso que Paulo diz aos Colossenses: pensai nas coisas do alto, é lá onde Cristo vive, a sua vida está oculta nele. É como se ele dissesse: você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo e você também ascendeu com Ele. Sua mente, sua vida está escondida nele. Você não pode viver voltado para as coisas terrenas. Jesus está dizendo que todo homem está diante do risco eminente de perder a própria alma. Se sua alma se perder, ninguém mais além de você será responsabilizado. Por amor do pecado, por amor ao pecado, pessoas enviam suas almas ao inferno. Se existe alguém que precisa ser diligente em salvar a sua própria alma, esse alguém é você. E aqui ouça: as igrejas estão repletas de pessoas que nunca foram salvas, que nunca foram regeneradas, que nunca foram transformadas, que nunca se santificaram. E ouça: as denominações estão repletas de pastores e líderes que nunca nasceram de novo. Talvez essa seja a geração, uma das gerações mais complexas, mais difíceis, porque nós aprendemos a dizer Senhor, Senhor, mas não queremos fazer a vontade dEle. Agora ouça o seguinte: as pessoas querem salvar a alma. Se você perguntar por aí, elas querem salvar a alma. A pergunta é: se todo dia você contamina sua alma com as impurezas do pecado, como você espera salvá-la? Se todo dia você embriaga a sua alma com os vícios do pecado, como espera salvá-la? Se todo dia você alimenta a sua alma com a lama do pecado, como você espera salvá-la? Se todo dia você obscurece a sua alma com as trevas do pecado, como espera salvá-la? Se todo dia você ensurdece a sua alma com os comichões do pecado, como espera que ela seja salva? A verdade é que cada homem é especialista em perder a sua própria alma. Mas sabe qual é a boa nova? A salvação em Jesus Cristo.
E é aqui onde reside a missão da igreja. A política promete, a economia oferece, a filosofia questiona e apresenta teses, a psicologia tenta explicar os dramas, mas só o evangelho da cruz salva a sua alma. É por isso que enviamos missionários. Não é para fazer simplesmente obra social. Não é para que as pessoas tenham uma religião cristã ao invés do budismo ou do islamismo. É para que as pessoas salvem as suas almas. E isso só Jesus Cristo salva. Cada homem sabe o que fazer para perder a sua alma. Cada homem sabe como encomendar a sua alma ao inferno. Mas só Jesus Cristo redime e manda para o céu. Nós precisamos, queridos, entender que tudo aquilo que nós podemos conquistar aqui no mundo, nós perdemos. Mas aquilo que Cristo conquistou na cruz é eterno. Ou o nosso coração se volta para as nossas conquistas e fracassamos no final, ou nos voltamos para as conquistas que Cristo obteve na cruz e delas nos deleitaremos por toda a eternidade. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu Deus. A quem servimos? Quarto lugar, e último, aprendemos com nosso Senhor que as escolhas que fazemos nesta vida têm implicações para toda a eternidade. Amém? As escolhas que fazemos nesta vida têm implicações eternas. Olha o verso 38. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Eu quero que você perceba que aqui Jesus está trazendo duas coisas na conclusão da sua fala. A primeira, uma palavra de advertência. A segunda, uma palavra de encorajamento. Na palavra de advertência, ele fala de condenação. Na palavra de encorajamento, ele fala do reino eterno. E o que ele está dizendo é que as nossas escolhas vão desembocar numa ou noutra coisa. Aqui Jesus está exatamente pensando no que Pedro colocou lá no início. Pedro está dizendo, de maneira nenhuma, Senhor, a cruz é muito vergonhosa, a cruz é uma ignomínia. Não tem como o Senhor conciliar essas duas coisas. Se o Senhor é o rei prometido, o Senhor não pode morrer numa cruz. Pedro nem atentou para a última fala de Jesus. Jesus disse que ia ressuscitar. Ele nem considerou esse trecho. Ele só conseguiu se ater no fato de que Jesus ia sofrer, ser rejeitado e morrer. Jesus falou aqui de tomar a cruz, negar a si mesmo. Agora ele diz, em verdade, pois quem nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará. Jesus está prevendo o seguinte, muitos serão tomados pelos valores da cultura. Muitos amarão mais o mundo do que o Senhor. Muitos estarão comprometidos com seus projetos de poder e com suas ambições pessoais. E eles vão se envergonhar da cruz. Diante disso, ele faz uma advertência. Isso tem implicação eterna. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, aqueles que se envergonharam dele serão alvo da vergonha do Senhor. O Senhor se envergonhará dele
perante o Pai. O que o Senhor está dizendo é que esses que escolheram um projeto terreno, humano, egoísta e pecaminoso serão reprovados. Ouvirão do Senhor as palavras de rejeição e desaprovação. Apartai-vos de mim, maldito. A volta gloriosa do Senhor será motivo de tormento, de dor e de agonia para essas pessoas. Nas palavras de Jesus haverá choro e ranger de dentes. E aqui presta atenção, essa também é uma mensagem que está fora de moda. Ninguém prega mais sobre o inferno. Mas eu gostaria que nós pensássemos numa coisa. Por mais que essa mensagem incomode, e por mais que ela nos confronte, ela é a prova do amor de Deus. Ninguém falou mais do inferno do que o próprio Jesus. Falou mais do inferno do que do céu. Porque uma pessoa que ama, ela adverte com relação aos perigos. Imagine que você esteja deitado à noite na sua casa e sua casa começa a pegar fogo. E alguém liga o telefone para te acordar e bata na sua porta. Isso vai ser incômodo, mas ela vai salvar a sua vida e você vai agradecer. Agora imagine pessoas partindo para o inferno todo dia. Se nós não avisamos, não advertimos sobre o perigo dessas mazelas, onde é que elas vão terminar? Jesus termina aqui com uma palavra de advertência. Você não pode se envergonhar da cruz. A cruz é o único meio de salvação. Se você se envergonhar de mim e do Evangelho, você vai perecer. A minha volta será para você motivo de tormento e de dor. Mas Jesus termina aqui com uma palavra também de encorajamento. E você pode estar perguntando, onde é que está isso, pastor? Capítulo 9, verso 1. Eu entendo que esse versículo é uma continuidade, ele deveria estar aqui, no capítulo 8. Mas ele já está no capítulo 9. Olha só, dizia-lhe ainda: em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Irmãos, preste atenção. Jesus sabe que o que ele acabou de pregar aqui foi muito forte. Foi confrontador. Jesus está temeroso de que os discípulos sejam tomados pelo desânimo. Ele falou da cruz como símbolo da fé. Disse para os discípulos que eles têm que abandonar tudo e negar sobretudo eu. Tem que construir uma vida a partir de valores que são o oposto da cultura. O reinado de Jesus não será para conquistar Roma e estabelecer um poder aqui, com uma à direita, outra à sua esquerda, lutando pelos espaços de poder. Eles não terão nenhum proveito a partir desse reinado, do ponto de vista da perspectiva romana, terrena, política e econômica. Mas aí Jesus traz uma palavra de encorajamento. O reino não está distante. Alguns dos que aqui estão não morrerão sem que vejam esse reino. E aqui, meu irmão, gera muitas discussões. Há quem diga que Jesus falou isso e não se cumpriu, porque ele estava dizendo que ia voltar ainda para aquela geração, e não voltou. E os críticos, os liberais, se utilizam de passagens como essa para desqualificar as Escrituras. Outros dizem que Jesus estava falando da vinda do Espírito Santo, da sua própria ressurreição. Mas para mim aqui está claro. Jesus está falando da experiência da transfiguração, em que alguns deles, Pedro, Tiago e João, foram levados àquele monte. E o que eles experimentaram ali foi um prenúncio do reino de Deus. Ali estava Elias, aliás, ali estava Moisés, os representantes da lei e dos profetas, e os próprios discípulos, os representantes da igreja da era neotestamentária. O texto diz que aquele lugar se transfigurou. Uma voz veio do céu e Deus dizia: esse é meu filho amado. Daqui a pouco, quando Pedro tentou igualar aquele quadro e fazer
uma tenda para Elias, outra para Jesus, outra para Moisés, todo mundo desapareceu. Ficou só Cristo. E o Senhor disse: olha, não tente igualar Jesus com Elias, nem Moisés, nem com nada. Ele que é meu filho amado. É nele que eu tenho prazer. Que lugar é esse? Em que a glória de Deus resplandece. Em que todas as dispensações da história estão representadas para glorificar a Deus. Que lugar é esse que só Jesus é Senhor, Rei exaltado. Tudo aponta para Ele e converge para Ele. É o reino. E eles contemplaram o prenúncio do reino. Quando Pedro vai escrever sua carta, a segunda carta lá, ele descreve essa cena para dizer: eu vi, eu contemplei, o reino é real, o Messias é verdadeiro. Então é como se Jesus dissesse: vai ser luta, vai ser perseguição, vocês não vão apenas viver por mim, vocês vão morrer. A missão será desafiadora, mas presta atenção, daqui a pouco vocês vão contemplar o reino. O reino vai vir. Hoje, eu penso que nós podemos aplicar isso de muitas maneiras. Vale a pena a gente servir ao Senhor. Porque muitos dos que estão aqui não morrerão sem que vejam o reino vir. Você vai ver o reino vir todas as vezes que você pregar para alguém e ela se render aos pés do Senhor. Ali o reino veio. Todas as vezes que alguém aqui foi enviado para pregar para os ciganos, os quilombolas, ali o reino veio. Todas as vezes que alguém foi enviado a outro país, a uma tribo, a uma nação, ali o reino chegou. Porque onde esse evangelho for pregado, ali o reino chegou. Ali a cruz chegou. Ali o evangelho chegou. Então, certamente, por mais desafiador que seja a nossa fé, desafiadora que seja a nossa fé, a vida cristã nessa cultura adúltera e perversa, nós não vamos nos envergonhar do Senhor. Nós vamos tomar a nossa cruz. Nós vamos negar e renunciar a nós mesmos. Vamos seguir a Cristo. Lembrando que por mais que isso seja custoso, mais custoso foi o sacrifício de Cristo na cruz. E que de nada adianta a gente investir e juntar coisas nesse mundo. Porque tudo vai passar. Mas todos os investimentos, todas as aplicações feitas no céu serão eternas. E disso nós iremos desfrutar. Assim, queridos, o perder é ganhar. O ganhar é perder. Então vamos perder agora. E nós vamos ganhar depois. Deus é Senhor e Rei. Convém que o reino venha. E o reino está chegando. Está se manifestando. Está vindo. Aquilo que Pedro contemplou foi um prenúncio. Mas daqui a pouco, os céus vão se abrir. Jesus vai voltar. A noiva irá ao encontro do noivo. E finalmente, nós reinaremos com o Senhor para todos sempre. Ao Rei crucificado, a honra, a glória e o poder. Ao Rei crucificado, a nossa devoção. Gosto do livro de Apocalipse, porque no capítulo 4, os anciãos são coroados. Ali são 24 anciãos. 12 representando as 12 tribos de Israel. 12 representando os 12 apóstolos. E agora, a igreja do Velho e do Novo Testamento, o Israel espiritual, é coroado diante do Senhor. Mas na hora que eles pegam as coroas, eles lançam nos pés do Senhor. E sabe por quê? Porque o melhor lugar das nossas coroas é nos pés do Cristo crucificado. Se Ele tomou a cruz ao invés da coroa, por que nós seríamos coroados nessa geração? Então, abra mão das suas coroas. Consagre, dedique e as entregue ao Senhor. Amém e amém. Deus abençoe.